Em 3, 2, 1. Fala, seus cristãos comedores de pão de queijo. Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJCast. Mais um, hein, Pra glória de Deus. Ah, moleque, temos mais um comedor de pão de queijo hoje aqui nessa opa, mesa, né? Mineirinho de BH. E é o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, chegou pelo nosso convidado, eu quero fazer um convite pra você. Faça parte do MJCast. Se inscreva aqui, compartilhe esse episódio com mais alguém. Nossa produção tá em peso. E no final ela vai pensar numa hashtag pra você deixar nos comentários. Deixa claro que ontem eles não... Deixa claro isso aí. Ela vai pensar numa hashtag pra você deixar nos comentários pra ver se você foi até o fim do episódio. Lá no finalzinho a gente vai falar pra ver se você acompanhou até o fim. Fechou? Agradecer nossos patrocinadores. Se você é de Londrina ou região, vai fazer sua festa de aniversário, grupo de crescimento, aí PG, célula, o que for. Gente boa, melhor lugar pra você pedir seu salgado. Eles têm aquele pacote top, né, João? Você fez aquele merchanzinho pra eles lá, né? O combo, salgado, refrigerante. Perfeito pra negócio de comida. O garoto propaganda não é tão bom, mas o salgado é bom. Então vai lá, fala com o Neto, eles vão te atender da melhor forma possível. Agora, se você é um cara que gosta de teologia, tudo a ver, né, com a Apolo 2026, aí quer se aprofundar mais nas escrituras, melhor lugar para você fazer teologia no Instituto Cetro. Thiago Géser é o diretor de lá, já esteve com a gente, é nosso parceiro, mais uma vez apoiando a Apolo. Cara, um time né? brabíssimo de professores. Tem uma surpresa com ele esse ano. Vai ter uma surpresa? O nosso host aqui do... É isso? Ah, é verdade. Tem um dos hosts do MJCast. já pode falar. Já pode falar, já tá né? na foto. Já tá na foto. É o Luiz Marandás. Grande Luiz Marendás. Que o nosso convidado quase infartou. Quase que não dá certo essa questão de ele começar a dar aula, né? Ia ficar só na promessa. Ia virar estampa de camiseta, né? Não só de banner. Mas depois a gente conta isso aqui ao longo do episódio. Mas se você quer fazer teologia no lugar top, que você não vai desviar da igreja, não vai esfriar, Instituto Cetro, melhor lugar. Agora, João, comunicação visual. Vocês viram que a gente tá de identidade visual nova aqui, ó. Canequinha nova, logo novo. Então o estúdio daqui a pouco vai passar por uma repaginada. E quem apoia a gente tudo isso é a Sign Logos. Então, se você é pastor de alguma igreja aí, ou tem uma empresa, quer fazer um retrofit geral, fachada, o que for, fala com a Dona Mara, com a GG, que elas vão fazer um projetinho top pra você, naquele precinho camarada, parceria MJCast. Fala lá que veio pelo MJCast e você ganha um abraço ou uma Você vai pagar exatamente a metade do dobro, fechou? João, então chama lá o que você gosta de chamar. A nossa vinheta nova de 2 milhões, né, Diogo? Isso, hein? Fiozão tá se empenhou nas férias pra fazer essa vinheta. Ganhou uma grana pra fazer essa. Acho que depois eu tenho que chamar ela de novo no final da brincadeira, só uma vez. E é isso aí, quer apresentar ou vai apresentar nosso convidado, João? Não é Ivo, hein? Uma palma de salvas pra ele, senhoras e senhores. Igor Miguel. Ah, garoto! Bom estar aqui. Igor, seja muito bem-vindo. Prazer enorme. Muito é um bom prazer estar aqui. nosso ter você aqui. Se apresenta brevemente pra galera, deixa claro que você não é o Guilherme Andrade, só parece, né? Mas... Todo mundo fala que é gêmeo. A gente é gêmeo. O Guilherme, um abraço pra você, meu irmão. Pois é, queridos, meu nome é Igor Miguel, sou pastor na Igreja Esperança, em Belo Horizonte. A gente está ali servindo o Senhor Jesus já há um bom tempo, junto com o Guilherme de Carvalho. Agora a gente tem uma equipe que está crescendo de pastores, né? E estamos ali caminhando na missão de Deus, manifestando o reino dele. A gente também trabalha no campo da teologia, no campo da educação, missiologia. E vamos se divertindo. Vixe, nossa. Inclusive, já tiveram que ele dorme. A gente não morre. Da meia-noite às 5 da manhã, o que faz, né? Inclusive, como Perde avião. Perde avião. Não, Igor, já conta essa história então. Quase a causa da morte do Luiz Marendás. Não, eu tava lá no aeroporto, né, na conexão de BH pra cá, em Congonhas, e eu falei assim, gente, meu voo acho que é 10h20, né, tá. Eu de frente ao portão, e eu falei, tá, vou continuar escrevendo meu livro, tô escrevendo um livro e tal, eu tô lá. E pode dar um spoiler do que é esse livro? Então, vai ser uma continuação da Escola do Messias, mas no campo de... Vocês vão saber. Vou deixar o segredo. Deixa aí. Só quem é profeta. Vamos vocês orarem pra eu terminar logo. Tá acabando, tá chegando no final. E pra ele não ficar perdendo o voo também no aeroporto. Também, isso é importante. Eu fiquei lá no meu hiperfoco e na minha cabeça o próximo voo era 10h20. Quando eu olhei pro portão, cadê o povo que tava na fila? Sumiu todo mundo. Falei, não é possível, o que aconteceu? Aí eu fui lá no balcão. Falei, moça, não era aqui que tinha um voo pra Londrina? Eu falei, era, meu filho, seu voo já foi embora. E eu perdi o voo, mas graças a Deus eu consegui alocar
colocar para outra empresa, deu tempo, mas assim, deu uma adrenalina. Eu falei que quando eu vi que a moça disse assim, não tem mais jeito, ela falou, não tem mais jeito. Aí eu passei um filme da minha vida. Aí foi aí que você avisou o Luiz, ou não? Não, foi aí que eu mandei um zap, não. Eu cheguei no balcão primeiro para ver o que ia acontecer. Falei, Luiz, olha, eu tô aqui no balcão da Latam, infelizmente, eu perdi o voo, mas foi por bobeira minha, foi culpa minha. Meu Deus, que situação difícil. Mas eu acho que vai dar certo. O moço tá investigando aqui, vai conseguir um voo para eu ir ainda hoje. Então a gente agradece nossos patrocinadores aí, que é a Gol. É a Gol que deu o voo. Pastor pra cá. E o Luiz Marendas. Obrigado aquele moço que me atendeu no balcão, você foi brilhante. Se você chegar em você esse episódio, você vai saber quem você é. Comenta, fui eu. Eu tava. Imagina se o Luiz Marendas ficou vermelho, né? Nossa, bicho. Você já conheceu ele pessoalmente? Não, Luiz? só pela internet, só pelo WhatsApp. Você vai ver. Não, eu conheci ele hoje aqui, né? Conheceu aqui. Tá. Ele pegou no aeroporto. Inclusive, o pastor Igor citou aqui um convidado que já passou nessa mesa na Apolo do ano passado, o pastor Guilherme de Carvalho, que é seu parceiro lá na Igreja Esperança, né? Então, se você ainda não assistiu, termina esse episódio aqui. Foi sensacional. Saíram alguns cortes aí, que aquele corte que saiu no Instagram dele, inclusive você compartilhou, acho, nos seus stories, ele falou sobre as celebrações. Cara, sensacional. Então termina esse episódio aqui, depois você vai assistir o episódio com o pastor Guilherme. Vamos começar do começo? Sempre, né, Gil? Do começo é melhor. Igor, a gente tem um termo aqui no MJCast, que é um termo, assim, teologicamente muito profundo, né? Que a gente quer saber sobre o berço El Shaddai. Se você é nascido no famoso berço cristão ou não. Como que é o começo da sua história? Meu Jesus! Ele já ficou, que termo é esse? Sim, ele matou o Luiz. Meu Jesus, agora eu entendi o MJ. Meu Jesus! Agora eu entendi o MJ. Então, nasci num lar não necessário, meio evangélico. Entendi. Eu vou dizer por que meio. Minha mãe era evangélica, meu pai não. Minha mãe me levava para a igreja sobre livre e espontânea pressão, né? Então eu ia debaixo realmente da convocação da minha mãe. Não que eu não tivesse um desejo de conhecer a Deus, eu percebi esses traços de fé desde criança, mas eu vi uma distância muito grande entre ser cristão de verdade e o que eu era. Assim. Eu achava que era um negócio meio intransponível. Assim. Eu achava o cristianismo, na minha percepção, uma fé muito exigente. Mas é claro que ela é, mas o problema é que ninguém ensina pra gente, ou na minha época não ensinavam pra gente direito, que era exigente, mas que Deus dava as condições de você viver essa exigência. Né? E isso pra mim era meio tenso. Mas assim, eu fui ali, ia pra igreja, aquela coisa toda. Eu sou de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu sou um mineiro aculturado. Então não é mineiro. Eu tenho mais tempo de Minas do que de Rio de Janeiro. Mas gosta de pão de queijo ou não? Meu Deus, uma das razões porque eu mudei pra BH era porque eu podia comer pão de queijo na padaria e não na Copa do Mundo. Entendi. Porque lá em casa, no Rio de Janeiro, só tinha pão de queijo na Copa do Mundo. Minha mãe só comprava porque não tinha uma oferta na época. Entendi. Aí, mas Minas, quando eu cheguei em Minas, que eu vi pão de queijo em padaria, eu falei, caramba, posso comprar vários? E pode. Mas Minas também não tem Arraial do Cabo nem Cabo Frio, né? Não tem. Mas então, tem pão de queijo. Minha vida era surfar, eu era surfista. E aí minha nas vida águas quentes. Nas águas quentes de Cabo. Na Praia Grande. Na Praia Grande tem Biscoito Globo. Mas aí a gente pegava, eu surfava e tal, e aí minha mãe falava assim, você pode ir pra praia surfar e tal, mas 18 horas você tem que estar aqui em casa pra gente ir pro culto. Todo domingo era assim, né? E eu ficava correndo pra chegar em casa, eu ia a pé pra praia, eu voltava a pé. Você surfava na Praia Grande na mesmo? Praia Grande, nas praias de Arraial do Cabo, Praia das Dunas, Praia do Pontal, as praias todas ali. Eu amava, eu sempre gostei. Da minha família, essa galera geralmente curte muito surf, né? Legal. E aí a gente, bom, enfim. E aí eu, nessas idas e vindas, né? Um dia eu tava indo pra praia, com a prancha debaixo do braço, encontrei um amigo meu, Rogério, um abraço pra ele, se ele estiver me ouvindo aí. E aí o Rogério falou assim, ô Igão, aí eu falei assim, ô Rogério, vamos pra praia, cara, tá rolando alto, entrou um sudoeste. Que isso? Rolou um terral. Aí ele falou assim, ô bicho, eu não vou hoje pra praia não. Eu falei, por que não? Cara, hoje é sexta-feira, eu tô indo pro monte orar. Monte orar? Que isso, cara? Eu vou de monte orar. Aí ele falou assim, não, eu vou orar, tem um pessoal lá que faz uma reunião de oração e tal. Legal. Aí eu falei assim, cara, eu posso ir? Ele disse, você pode, é claro. Eu falei, então eu vou nesse negócio. Aí eu desisti de ir pra praia, voltei pra casa e fui com ele pro monte, cara. Olha só. E foi interessante, porque nesse negócio de ir pro monte, era uma reunião bem pentecostal, mas muito diversa. Tinha gente de vários movimentos da cidade. Cabo Frio, para quem não conhece, é uma cidade de uma origem pentecostal muito forte. Teve várias renovações. Eu brinco, Flávio Ramos é Arraial do Cabo, para quem não sabe. Flávio Ramos aí da Perspectivas, né? Ele é lá da região também. E eu falo que Cabo Frio, de vez em quando, Deus faz umas coisas interessantes na cidade. E aí,
eu me lembro que nessa reunião de oração eu tive uma sensação assim muito interessante, porque eu estava num contexto da minha igreja, era uma igreja wesleyana, e eu tive o equivalente à experiência do John Wesley, assim, né, de sentir meu coração extremamente aquecido. e foi exatamente o que aconteceu. Assim, eu tive uma imediata consciência assim, muito nítida da minha depravação, dos meus pecados, assim. Uma sensação de que eu tinha que me arrepender e que, ao mesmo tempo, que eu estava sendo abraçado pelo amor de Deus, assim. Mas tudo no campo muito da experiência, mas foi muito autêntica, muito profunda. Caramba. E eu me lembro de perceber nitidamente que eu estava sob o poder do Espírito Santo. E como que eu percebi isso? Porque nos outros dias, eu tinha um hábito horroroso na época, parece meio evidente, era um vício. Eu falava muito palavrão, cara. Carioca. Rio de Janeiro, isso é assim, é aquela absurdo. palavra que é vírgula, né? A vírgula do carioca é o palavrão. E aí, bicho, eu falei assim, cara, eu falava muito palavrão, mano. Em casa, não que minha mãe batia em mim, mas fora de casa era terrível. E eu me lembro que no outro dia eu falei assim, cara, eu não estou falando palavrão, eu não entendi por quê. Olha que coisa louca. E eu Foi falei assim, intencional. por quê? Não foi uma coisa assim, não tem que controlar. Não, foi uma coisa que veio de dentro para fora, assim, né? Não tem mais necessidade de fazer isso. E eu me lembro que passava assim um dia, 2 dias, 3, 4 dias assim, eu falei assim, gente, que engraçado, o pecado perdeu a graça, assim, as coisas de pecado, né? Tinha perdido a graça, e algumas até estavam me dando uma aversão, assim. E esses eram os traços nítidos de uma regeneração para mim, sabe? Assim, de um novo nascimento, alguma coisa que tinha acontecido comigo mesmo. E o mais legal foi o outro efeito disso, foi como a Bíblia mudou para mim. Porque eu cresci numa casa com a Bíblia e, de repente, eu abri a Bíblia de 10 da noite, eu me lembro nitidamente disso, assim, eu com 16 anos, eu abri a Bíblia e eu começava a ler a Bíblia. Quando eu assustava, anoitecia e eu continuava lendo a Bíblia. Quando eu olhava para a janela assim, do meu quarto, estava nascendo o sol. Rapaz, isso foram vários dias, assim. Você vê que negócio de perder avião já vem de muito tempo. Perdi a hora. De onde que vem, né? O dele tá muito... Mas, bicho, eu não era um cara que lia, entendeu? Esse era o problema. Que foi pra mim uma marca, assim. Foi que Deus me deu, junto com a renovação espiritual, uma profunda vontade de conhecer. Principalmente a Deus. E eu falei, se a Bíblia é o lugar que eu vou conhecer a Deus, vou ler a Bíblia. Mas o que me chocou foi que eu não lia a Bíblia assim antes. Eu tinha dificuldade, dava sono, preguiça, não entendia nada. Como é que eu posso agora ler a Bíblia e ter vontade de ler a Bíblia todo dia, toda hora e todo momento? Alguma coisa tinha acontecido comigo. E ali eu falei assim, tem alguma coisa realmente. Mas só que eu vivi uma tensão, assim, né? Entre o surf e o monte. Mano, entendeu? E aí o surf era uma galera, tinha uma cultura. Entendeu? Entre o gueto da galera. Era o gueto da galera e Daí tal. você foi lá e abriu a bola de neve, eu não foi você. Poxa, se tivesse a bola de neve na época, ia ser uma boa, ia conciliar as coisas. Mas não era um contexto assim, inclusive daquele pentecostalismo mais tradicional. E a sua mãe era desse contexto também, Igor? Era. Entendi. Minha mãe faleceu ano passado. Nossa. Faleceu na minha casa. E ela era uma mulher absurdamente incrível. Minha mãe era uma evangelista. Minha mãe era filha de uma outra assembleana, né, que era minha avó, que eu falo que a minha conversão, claro, Deus, né, criou os meios para eu ser alcançado pelo evangelho, mas minha avó orava muito pela minha conversão, pelos netos, né, e eu falo que eu acho que eu sou meio fruto disso, assim, sabe, das orações da minha avó. Era uma mulher que cria milagres, é uma coisa impressionante. Minha mãe conta a história que eu bebê, a babá que tomava conta de mim lá na época, ela fumava. Aquela coisa de fumar, fumava. Trocava a fralda do Nico fumando. Aí, rapaz, o cigarro encostou na minha perna e queimou. E minha mãe viu aquilo, aquele hematoma, né? E ficou muito preocupada, vou levar para meu filho para o médico. Minha avó, pernambucana, assim, da zona da mata, pernambucana. Minha avó foi e falou assim, não, ninguém vai encostar no meu neto, homem nenhum. Pentecostalismo raiz, né? Aí ela, homem nenhum vai encostar no meu neto. Eu vou orar por ele, o Senhor vai curar o meu neto. Minha mãe conta que minha avó orou por mim. Minha mãe não era evangélica nessa época. Minha avó orou por mim. No outro dia, minha mãe foi trocar a fralda para levar para o médico, não tinha nem cicatriz. No dia seguinte, né? Então minha mãe contava essas. Minha mãe virou evangelista, de evangelizar, eu brinco, atrás de balcão de mercearia. E ela orou e evangelizou muita gente. Eu tive professor de seminário que minha mãe evangelizou e alcançou. De eu estar na aula, ele falou assim: você é o filho da dona Matilde? Eu falei assim: sou. Por quê? Eu disse, rapaz, sua mãe foi lá em casa e pregou o evangelho para minha esposa.
no ano tal, e várias vezes eu quis tirar a sua mãe na vassourada lá de casa. Aí eu, é mesmo? Né? Mas eu falei assim, mas que bom que você está aqui agora dando aula, né? Funcionou, né? Então, enfim, legal, por aí nossa. o ambiente, né? Mas meu pai, é uma outra história, assim, porque meu pai, meu pai é de origem libanesa, e meus avós paternos, eu tenho muito orgulho e gosto muito da história da família no Oriente Médio. Eu estive no Líbano em 2016, é uma história muito legal. Mas assim, minha avó eles eram imigrantes, então chegaram no Rio de Janeiro da época de 1926. Eu fiz uma pesquisa histórica, eu tenho a lista de passageiro do navio que ela veio, com o nome dela. O berço várias dele é dos histórias legais. cedros do Líbano. E aí, mas meus avós eram ortodoxos gregos, né? Ortodoxos orientais, então era da igreja de rito oriental, né? E meu pai não era praticante da fé oriental, cristão oriental, mas eu costumo dizer assim que eu tenho uma apreciação, ainda que é distante, né? Da tradição cristã oriental. Eu, quando estive lá em 2016, eu tive com alguns teólogos libaneses, foi uma experiência muito linda. Eu estava no Monte Líbano. E a gente estava tomando café num lugar muito gostoso. E era assim, você viu cedros, literalmente os cedros do Líbano na encosta. E eu olhava para baixo, via o mar Mediterrâneo, tinha uma lua linda. Aí ele falou assim, ô Igor, você gosta de C.S. Lewis? A gente costuma... Não sei se já viu esse meme, tem um meme que fala assim, pentecostal, carismático, reformado, todo brigando. Aí fala C.S. Lewis, todo mundo unido nessa comunhão. Ponto pacífico. Ponto pacífico. E aí ele falou C.S. Lewis, eu falei, opa, vamos conversar. Aí ficou aquela conversa. Aí lá quando a gente estava mais íntimo na conversa, ele Mas foi no você estava final, conversando em inglês? inglês, de batendo papo. Ele trabalhava na mesma ONG que eu trabalhava na época, a gente trabalhava com educação com refugiados sírios no Líbano. Eu fui para lá para fazer um trabalho de treinamento educacional lá, de professores que davam aula em tendas de refugiados, né? E ele é libanês. Aí ele chegou para mim e falou assim, posso te fazer um comentário teológico? Eu falei, pode, ele era teólogo. Né? Eu falei assim, rapaz, vocês do Ocidente eu tenho uma questão. Eu falei, mas qual a questão? A teologia cristã do Ocidente tem um problema. Vocês, por exemplo, sobre a Trindade. Eu falei, qual é o problema com a Trindade? Ele falou assim, olha, o teólogo cristão ocidental tem uma necessidade de explicar a Trindade, uma necessidade de esgotar a compreensão da Trindade, de botar tudo sistematizado e tal. E vocês no Oriente, vocês não estudam a Trindade? Não, nós estudamos, só que a gente estuda diferente. Mas como é que vocês estudam? Para a gente, a Trindade é um mistério. Então, a gente não quer compreender a Trindade até o esgotar, a gente quer apreciar a Trindade. A gente quer adorar o Deus que é trino e apreciar Ele como Ele é. A gente não tem uma ansiedade de controle racional sobre a Trindade. Aquilo mexeu comigo, bicho. Porque eu falei assim, nossa, não é que é legal isso? Porque assim, claro, eu entendo também a necessidade, que é uma exigência do Ocidente de explicar Deus, né? Mas não é só sobre a Trindade, né? Sobre o todo. É Deus, geral, né? Cara, a gente quer responder todos os mistérios de Deus. Exato. Né? Mas aquilo eu aprendi com ele, sabe? Eu falei assim, nossa, é verdade. Então, minha avó era assim, né? Tinha essa espiritualidade, passou isso pro meu pai um pouco, mas meu pai ele nunca se dedicou à fé, nem na tradição dele, nem evangélico. Ele foi à igreja algumas vezes. Mas ele me legou outra coisa que eu falo, né? Meu pai era artista plástico, era um cara culto, cresceu no centro do Rio, então ele tinha muito acesso à cultura. Minha mãe já era de um outro contexto, né? Meu pai passou muito da comunicação, meu pai trabalhou em televisão a vida inteira. Que legal. E trabalhou na TV Tupi, Rádio Globo, televisão e rádio, né? Então assim, ele passou muito da comunicação para mim. Conhece muita gente. Foi riqueza, eu acho que foi o legado que ele me deixou. Mas minha mãe foi a fé, cara, assim, minha mãe era muito crente, bicho, muito crente, né? E eu sou muito grato a Deus. Eu acho que essa combinação fez bem em algum nível, não sei. E como é que você juntou no seu ministério a parte transcendental que a sua mãe te trouxe e a cultura do seu pai? Porque eu acho que isso está presente nisso. Isso demorou um pouquinho, porque lembrando que eu tive um batismo de Bíblia junto com o Espírito Santo. E aí eu acho que a atenção minha ali foi justamente essa, assim, porque eu estava num contexto evangélico, eu conversava com os irmãos aqui antes, né? Eu vi o escândalo lá do Caio Fábio, né? Na década de 90, o escândalo que foi. Eu estava no seminário, eu cheguei na porta do seminário, um colega meu não tinha internet, né, gente? Tava começando, eu fui o primeiro usuário de e-mail da minha sala. Olha aí. Pessoal, o que é e-mail? Eu tenho e-mail. Ontem a gente conversou com o pastor Elias Soares, que
tinha problema, o pessoal tava meio que rejeitando ele assumir a igreja porque ele tinha celular. É mesmo. Era uma coisa... coisa do diabo. Assim. Coisa do diabo. E o e-mail já foi a coisa do diabo, né? Não, o e-mail era a marca da besta. O cartão Visa já foi a marca da besta. Tudo já foi a marca da besta. Era a marca da besta. O Google Chrome, né? Que é o 6. Não, não sei se você sabe, naquela época a gente tinha o pager, né? O pager vibrava, aí você olhava e tinha uma mensagem, me ligue. Avisava, né? Né? E aí eu tinha um negócio que o pager vibrava pra avisar quando chegava um e-mail. E quando chegava um e-mail, era um evento, né? Alguém me mandou um e-mail, entendeu? Hoje é um saco, né? Hoje é Magalu mesmo. Toda hora. Aí vibra. O velho da van. O pessoal, que é isso? O pessoal da seminário fala, ele recebeu um e-mail. Muito legal. Aí eu cheguei na porta do seminário um dia, meus amigos na porta do seminário com a revista Vinde, todos pálidos, com cara se assustado. Eu falei, gente, o que aconteceu? E eles sabiam que eu gostava muito do Caio. Eu li os livros. O Caio tinha um livro de sermões, que tinha uns esboços de pregação. Era muito legal. Ele era o maior. Era. O maior pregador daquela época. Era o melhor teólogo, era o melhor, assim, teólogo público, né? E aí eu me lembro que eu olhei para aquilo assim e falei, gente, o que aconteceu? E a capa da revista, aquela capa da revista Vinde, que era a revista dele, né? Era a última publicação, que foi simultâneo, né? O escândalo dele e o fim da revista, do Ministério Vinde, né? E aí a matéria era uma entrevista dele dizendo tudo o que aconteceu e tal. E aquilo mexeu muito comigo. Eu confesso para você que deu uma desarranjada na minha imaginação sobre o que era o movimento evangélico. Eu não tive crise com Deus, de jeito nenhum. A minha experiência de fé foi muito profunda. Com a Bíblia, né? Mas aquilo me deixou meio órfão, assim. Por quê? Porque eu olhava para o movimento evangélico em geral na época, eu não estava saindo de alguns avivamentos e realmente estava penetrando muito no neopentecostalismo, inclusive em igrejas pentecostais históricas, que era o meu contexto. E então, no caso do Caio, ele tinha a intenção de unir a todas as... Não era só ele era meio um antídoto, assim, sabe? Quando teve aquele escândalo que vazou aquela VHS do Macedo ensinando os pastores a pedir dinheiro e tal na Globo, vocês lembram? Sim. O Fantástico entrevistou o Caio Fábio para ele falar, não, isso não representa o movimento evangélico e tal. Então ele tinha esse papel, assim, era importante ter uma voz assim, era uma referência. Era uma referência. Então para mim foi muito frustrante, porque eu olhava para um lado e para o outro, não tinha muitas referências, pelo menos na mídia que a gente conhecia, porque não tinha internet, lembrem-se disso. Hoje a gente tem muita gente de referência, mas na época você olhava assim, quem que era a referência? Quem estava na mídia, né? Ou era as fitas cassete de pregação que rodava pelo Brasil e era o VHS, né? Mas então aquilo me gerou uma frustração, eu tive uma pequena crise de fé com o movimento evangélico, não contra Deus, mas... e depois a gente se reencontra na jornada. E aí eu acho que uma das coisas que me ajudaram muito foi porque... Você falou aí, né? Como é que concilia? Sim. Esse era o meu ponto. Era assim, eu gostava de estar no monte com os meus irmãos orando. Eu gostava de ver o carisma. Eu fui testemunha de muitos milagres. Eu orei por pessoas e vi pessoas sendo curadas de forma extraordinária. Eu não tenho como negar isso. Libertações espirituais muito evidentes. Mas, por outro lado, eu confesso que eu tinha uma tensão. Porque eu falei assim, cara, mas eu gosto de estudar. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de teologia. Estava estudando grego em casa sozinho, gramática de grego. Comecei a estudar o hebraico, depois fiz um mestrado. Autodidata, assim? Autodidata. O hebraico eu tive que ter professor. O grego foi autodidata. Mas o hebraico eu fui fazer o mestrado na USP depois. O grego é até mais difícil. Não, o hebraico é muito mais difícil. Você acha? Porque o hebraico precisa de um método diferente. É muito diferente. Porque o grego tem muitas palavras em português que dá para ajudar a conversa. Né? O hebraico é uma outra coisa, oriental, da direita para esquerda. É outra língua, uma palavra quer dizer 80 mil coisas no tempo. Então, assim, tem isso. Os verbos são diferentes. E aí mas eu tinha muita atração de querer entender a Bíblia no nível, assim, de original e tal, né? Então, assim, foi louco, porque aí tem um outro momento da história, que é o momento que eu reencontro o evangelicalismo por outras vozes, né? Aí eu fui ter contato com o John Stott, fui ter contato com Francis Schaeffer, fui ter contato com a tradição do Abraham Kuyper, né? Fui ter contato com Keller. E aí você começa a perceber que, peraí, não há um problema necessariamente entre eu ser um cristão piedoso, que crê na atuação viva do Espírito, na renovação interna do coração humano, renovação da imaginação. E eu brinco que eu comecei a ter contato com o que a gente chama a tradição dos teólogos do coração, né? Aí você pega ali Agostinho, você vai pegar, né, o Jonathan Edwards, o próprio João Calvino, mas você pega o próprio Lutero, no Liberdade do Cristão fala disso, da união mística com Cristo, né? A união com Cristo é uma doutrina caríssima na Reforma. Aí você vai rastreando, faz uma genealogia, né? Aí você entende por que os morávios eram tão piedosos, por que o Wesley enfatizava, né, de certa maneira, o pietismo
proselitismo, essa coisa da experiência, que teve efeitos colaterais depois, mas nesse ponto não estava errado, de que a renovação atinge o coração, né? E aí você vai perceber, eu fui rastreando, né? Você passa por Lewis, você passa ali por chega em John Piper, evidentemente, né? Em busca de Deus. Então você percebe que esses homens todos falavam o mesmo idioma, assim. É de que a nossa relação com Deus, a gente fica pensando que a nossa briga é uma briga moral, né? Tipo assim, é de comportamento, mas é das causas que levam ao comportamento, né? Tipo, se o coração ele não for atingido, não espere transformações comportamentais, não tem jeito. Vem de lá o negócio, sabe? Então, se seu coração ama um bem, você vai fazer loucuras pelo bem. Loucuras, você faz loucuras. Provérbios 4:23, perfeito, né? Perfeito, né? Então, exatamente, porque se o seu coração ele é capturado, ele vai servir o bem que ele foi capturado. Então, então a guerra não é pelo comportamento, não, a guerra é pelo coração, né? Tudo que se pode guardar. Então, e aí eu lembro daquela gravura, tem uma gravura, não sei se é um artista francês, Philippe, não sei o que lá, que ele desenha o Agostinho, e aí ele desenha Agostinho, né? Porque Agostinho tem aquelas frases maravilhosas, né? A tua palavra me feriu, então amei. Ame a Deus e faça o que quiseres, né? Essas frases são incríveis, cara. Sim. Mas por quê? Porque a imagem de Agostinho segurando um coração em chamas, né? O pessoal quiser botar na internet depois. Segurando um coração em chamas e a consciência dele pegando fogo. Nossa. E aqui escrito Veritas, né? Verdade. E ele olhando para o coração em chamas e a razão dele também iluminada. Olha só. Sabe? Entre a razão e o coração. Entendeu? Essa imagem sempre mexeu muito comigo porque é a imagem da minha trajetória. Que legal. Sua vida de um coração e mente integrados. Assim. Não é que eu tenho isso hoje, mas assim, meu interesse sempre foi assim, cara, tem alguma coisa que passa pelo coração, mas ilumina as faculdades intelectuais da gente. Deus nos deu essa curiosidade. Aí, essa imagem... Gente, essa imagem é maravilhosa. Aparece um negócio aqui do canto, ó. Ela tem que ser mais... Vê se tem fios. Tem um zoom out aí. Sem um zoom. Porque ela completa, tem uma imagem da janela. Ele tá olhando pra janela, iluminando aqui. Tá escrito Veritas, né? Olha lá, Veritas, tá vendo? Olha que imagem maravilhosa. Que legal. O coração em chamas, né? O coração em chamas, olha com a razão, a cabeça dele inflamada, assim, sabe? Tipo, é uma iluminação e a escritura aberta. E a pena, né, na mão. Tem um detalhe que pouca gente vê, o pezinho dele tá em cima do livro do Pelágios. Olha! Ele pisando no Pelagianismo, entendeu? Os livros do Pelágio, tem que pisar mesmo. Não tem salvação por imitação, não, salvação é por graça e tal. Todos são Pelágio? Parece que aqui Pelágio tem mais um aí. Tem outros nomes aqui. Mas o Pelágio tá debaixo do pé dele. No pé mesmo. É Pablo Marçal. Nossa, foi ótimo. Contextualizou, né? Contextualizou. Um monte de herege. E a Bíblia aqui em cima iluminando, né, a mente, a consciência e o coração. Gente, isso é maravilhoso, porque é um retrato dessa experiência, cara. Que legal. Não é louco? Porque, vamos pensar assim, o Francis Schaeffer, por exemplo, dizia no livro dele Verdadeira Espiritualidade sobre o risco da ortodoxia morta. Existe essa possibilidade. Sim. Você tem um rigor ali intelectual, você lê e fala, não, a doutrina é correta e tal. Mas, cara, a gente não pode esquecer que você pega uma doutrina, vamos pegar lá, justificação pela fé, você vai pegar a doutrina da adoção, regeneração, sei lá, qualquer tema desses clássicos da fé cristã, a gente pode ler aquilo de uma forma assim, bem técnica, e a gente se esquecer que o que Paulo está escrevendo ali em termos doutrinários foi alguma coisa que Deus fez de forma autêntica nele. Então existe um negócio antes da doutrina. Sim. Entendeu? Teve um negócio que aconteceu antes da doutrina. O que Paulo faz é descrever os efeitos do evangelho na vida dele. Ele fala assim, sabe por que você muda? Sim. Sabe por que você começa a amar a Deus de verdade? É por isso aqui, ó, porque Deus regenerou seu coração. Porque por que você não se sente mais culpado? E você adquire novas razões para obedecer a Deus que não mais o medo. É porque Deus colocou a justiça de graça no seu coração e você não tem mais condenação sobre você. Agora você pode ir a Deus e adorá-lo como se fosse o próprio Cristo. Mas é porque você está revestido da obra dele e da justiça dele. Então você pode ir até ele. Mas a ironia é que se você vai até ele sem culpa, ele te santifica. Então, peraí, então eu não tenho que me santificar para acessar a Deus? Não, Jesus é o santo que te leva a Deus. Mas a ironia é que você se aproximando de Deus, Deus te santifica. Então, essa ordem que a gente pode ter um zelo doutrinário, escrever isso de uma forma acadêmica, brilhante. Isso não fazia nenhum sentido. Não tem nenhum impacto real sobre a vida do sujeito. Né? E é igual você falou do libanês e a trindade, Perfeito, né? mano. É uma coisa que
pode ir além da compreensão e não tem problema nenhum, porque se você mata o desejo, o mistério, você vai matar o desejo também. Então tem sempre aquela coisa... Exato. Eu falo assim que a teologia, para mim, só faz sentido. Cara, tem tudo a ver com isso aí. Para mim, a teologia só faz sentido na medida que ela é, vou usar um termo técnico, depois eu explico. Sim. Na medida que ela é doxológica. Tipo assim, ela precisa estar a serviço do meu maravilhamento por Deus. Então, se a teologia ela torna Deus mais obscuro, assim, obscuro, Deus ele perde o brilho, Jesus perde o brilho, e aí, de repente, eu fico naqueles formalismos técnicos todos, e aí eu vejo que Jesus está ficando meio nebuloso, está perdendo o sabor. Cara, eu não estou fazendo teologia. Porque a teologia ela tem que me maravilhar, entendeu? Sim. Ela tem que colocar nitidez em Deus, ela tem que me fazer conhecer a Deus. O meu livro Escola do Messias... Vamos falar dele. Escola do Messias eu falo muito sobre isso, sobre como o cristão se envolve com a atividade intelectual de forma doxológica. E eu falo que se a teologia te leva ao maravilhamento, e eu falo isso inclusive no livro, que qual é o erro que o cristão tem? Que isso é uma coisa que eu demorei para entender, eu ponho lá no livro, é um atalho para um monte de gente para não sofrer igual eu sofri. O pessoal às vezes não entende isso. Assim, o pessoal acha que atividade intelectual... Uma atividade intelectual, tem tanta gente que fica frio na fé, né? Fica. Por quê? Porque elas não fazem a atividade intelectual do jeito que Deus mandou. Elas fazem do jeito moderno. Existe um modo moderno de você se envolver com a vida intelectual. Mas existe um modo cristão de fazer isso? Tem. E aí a coisa muda. Porque aí você quer conhecer a Deus, usar as faculdades que Ele te deu para conhecê-lo nos termos dele. E aí o conhecimento não é uma conquista para o cristão, é uma dádiva. Olha lá o Agostinho. Sim. Né? É uma dádiva, tá vendo? O conhecimento de Deus é uma dádiva, vem de cima para baixo. Sim. Não é um empreendimento que você, igual o filósofo, ficava lá escrutinando. Sim, não é uma metodologia nossa. Não é exato, não é uma escada que você faz assim, que você sobe até o sagrado e conquista o sagrado, entendeu? E não tem tipo os 10 passos para não tem procedimento, não tem método. É verdade. Não tem método, é dádiva. Você tem que estar aberto e receber a dádiva, entendeu? Então isso muda tudo, porque você fala assim, entendi, então o conhecimento de Deus não é um empreendimento, por isso que não tem espaço para altivez. Que muita gente fala assim, mas a tentação do intelectual, do teólogo é a soberba. Com certeza. Por quê? Porque o risco que ele tem é de tentar fazer isso aí de um modo que não é o modo que Deus deu para fazer. Existe um modo divino de fazer isso, de você conhecer a Deus, de você se lançar um projeto de compreensão de alguma coisa cultural, filosófica e tal, e fazer isso nos termos de Deus, entendeu? E o risco é quando você não faz isso. Então, essa integração de mente e coração, para mim, assim, é uma coisa... Tem um educador, né, que muita gente conhece, o Johann Pestalozzi, né? O pessoal fala Pestalozzi. Pestalozzi era um pedagogo, né? E ele era da tradição reformada, suíça, calvinista ali da Suíça. Ele fugiu da Itália para a Suíça por causa dos católicos perseguindo os calvinistas do norte da Itália. E ele estava muito preocupado com a educação e tal. E ele criou um conceito muito legal. Ele fala assim, a educação medieval era muito ocupada em educar a mente. Principalmente na educação clássica católica, né? Que formava só os nobres e o clero, então era muito voltada para a racionalidade, o controle da mente, né? Como é que você raciocina corretamente, lógica. Aí ele diz assim, não, a educação ela tem que ser total. Então ele falava assim, eram os 3 Hs, né? Era mente, coração e mãos. Head, heart e hands, né? Então os 3 Hs, né? Mente, coração e mãos. Por quê? Porque é uma educação integral, uma educação que passa pela racionalidade, passa pelas afeições, mas passa pela ação do cristão no mundo. Gera os frutos, Que né? legal. Nossa, o tema, até quando você foi falando, Igor, quando o pastor Jodson, que é um dos nossos pastores aqui, chegou, ele veio para ser pastor de jovens. O primeiro, vamos dizer assim, slogan que ele trouxe para a juventude foi mente iluminada e coração aquecido. Perfeito. A galera que é raiz aí vai lembrar. Era exatamente, né? Perfeito. Não chegou a ter até uma login? Teve a mente iluminada. Teve camiseta. Cara, eu acho que ele teve essa sensacional. Porque realmente a conversa é totalmente. E é uma combinação muito boa. O livro que a gente escreveu, a gente fez um livro multiautoral aí, né? Junto com o Bible Talk, que é o Doutrina e Devoção. Ah, sim. Doutrina e Devoção. Tem um capítulo lá que eu falo sobre o Apolo. Olha aí. Eu falo sobre Apolo. Porque o Apolo era exatamente isso. Apolo é um homem, primeiro ele chega ali, né? Ele encontra com Priscila e Áquila, né? E Paulo estava pedindo alguém para poder ajudar a igreja de Éfeso, a Ásia Menor e tal. E Deus manda. E ele nem era um cristão assim, pleno, não. Ele era do movimento de João Batista, né? Então ele chega ali e fala assim, não, mas aí a Bíblia diz que ele era poderoso nas escrituras, né? O homem, ele fala que ele era eloquente. Sim.
Então, a Bíblia reconhece todas as habilidades intelectuais dele, as habilidades teológicas dele, mas faltava um pequeno esclarecimento. Aí os irmãos vão lá, conversam com ele e ele vai servir o Senhor. Mas o que é interessante é que o texto diz que ele era fervoroso no espírito. Então, para mim, o Apolo, ele sintetiza Que legal, verdade. essa combinação, sabe? Porque eu fiquei pensando, Lucas, escrevendo isso em Atos, ele olhando para o Apolo e ele tem critérios, né? Concorda? É um processo seletivo, ele é um headhunter. Ele é um headhunter. Então ele tá ali se olhando. Cara, eu preciso de um cara assim, teologicamente competente. É difícil achar esse cara, né? Teologicamente competente, piedoso, eloquente, piedoso, fervoroso, que entende a Bíblia. Ele tá lá. Aí eu fiquei assim, gente, que legal. Olha os critérios que Lucas identificou em Apolo, que ele falou assim, é isso, esse é o homem que vai ficar na Ásia Menor. Olha só. Não é legal? E a gente está sempre nessa tensão, né? É tipo assim, ou você vai encontrar, às vezes, um pastor que tem uma piedade, um homem piedoso de oração, mas às vezes na escritura ele deixa a desejar, né? Falha, às vezes, na comunicação do evangelho, na Bíblia, porque não teve dificuldade de se formar teologicamente, ou não teve acesso, orientação, não sei. Aí os fatores podem ser diversos. Ou às vezes você vai encontrar um excelente teólogo, o cara lê muito e tal, mas na hora dele comunicar, ele não fala ao coração, ele não fala na vida comunitária, ele não está preocupado com se as pessoas estão entendendo a palavra de Deus, e ele não vivencia. Eu falo isso para os pastores da nossa igreja, eu falo assim, os pregadores, né? Eu falo, gente, tá, a gente pode estudar homilética, tem um monte de coisa legal, vocês sabem disso, eu ensino sobre isso aqui, tem método, a gente pode ler bons comentários bíblicos, mas, gente, se a escritura não te atingir, vocês não vão comunicar a escritura do jeito que ela tem que ser comunicada. Se ela não te ferir, você não vai transbordar o evangelho para as pessoas. A palavra não vai vir e não vai reverberar nos corações, cara. Ela não vai ressoar. Para ressoar, você tem que chegar incandescente. Sim. Você tem que chegar afetado. Senão não tem jeito. Não faz sentido. Eu não consigo pregar se aquilo não me atingir. Minha luta na preparação do sermão não é o comentário bíblico, exegese. A gente faz tudo isso. Sim. E tem até como fazer isso de forma técnica, entendeu? Minha luta, às vezes, preparando o sermão é o quanto que aquilo me afeta. Eu fico ali, às vezes, eu gasto às vezes mais tempo orando, pedindo a Deus misericórdia. Né? Pô, Deus, fala comigo, pai. Esse texto é tão de pregação expositiva, tem muitas essas pegadinhas, né? Você, de repente, está preparando um sermão de genealogia de sei lá, não, Mefibosete. Sei lá. Falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Aí você tem que orar e pedir graça. Quando a juventude lança uns temas, né? Que não tem nada a ver o tema com o versículo. Tipo isso, né? Conversa. E aí você fica ali, meu Deus, será que Deus pode falar comigo na genealogia? Que pode. E aí a gente sofre, mas Deus dá, né? E faz parte. A gente fez aquela série lá na igreja, Deus, Sexo, Família. Rapaz, acho que o Guilherme comentou sobre essa série. Aquela série foi a série mais difícil que a gente já pregou na história da nossa igreja. E eu tenho um sermão lá que eu prego na série, que é a Bíblia e a Prática Homossexual. Foi um sermão pesado, super difícil. Eu fiquei uma semana trabalhando aquilo ali. Eu li um livro dessa grossura sobre teologia do sexo do Antigo Testamento e tal, aquela loucura. E eu falei, Senhor, eu não posso chegar ali e dar uma palestra. Foi um sermão de 1h10, que eu nunca prego 1h10. 1h10, porque era tanta... E naquele clímax dos debates sobre questão de gênero, não sei o quê. Nossa. Ou tudo inflamado, pesado, mano, né? pesado. Mas assim, eu tinha que orar e falar, Deus, isso aqui tem que estar vivo. Sim. Porque senão vai ficar uma pregação moralista. Enfim. Pô, sensacional, hein? Né, mano? Babi. E até quando você estava falando, tem muito aquela frase, né, igual a gente falou. Muita gente passou aqui já falou que a gente tem que estar preocupado em realmente pregar ou falar aquilo que Deus quer falar. Ou responder as perguntas que estão sendo feitas, né? Justamente a Apolo surgiu disso, né? Porque a gente às vezes quer responder algumas perguntas que ninguém está fazendo. Ou que não precisa, né? Exatamente. E acho que ter essa sensibilidade é fundamental. Fundamental. E a minha caminhada cristã passou muito por isso. E algumas coisas assim que a gente vai tendo encontros, né? Que eu falo assim que, cara, uma coisa para mim que foi uma descoberta. Eu sei que parece óbvio para muita gente, me perdoe se é óbvio para você, mas para mim isso não era óbvio. Né? Mas para mim foi uma descoberta de verdade. Foi descobrir, por exemplo, que a gente tem uma tradição. Isso às vezes não é evidente para as pessoas. As pessoas, como a gente vive uma cultura em que as pessoas querem uma experiência. Sim.
pela experiência, né? Eu não estou falando que Deus não faz... E como eu sei, né? Que Deus faz uso de experiências. Já contou aqui, né? A sua experiência. Entendeu? Eu sei que Deus afeta. Não tem como o evangelho te pegar se não ser afetado emocionalmente. Claro que ser afetado, mas às vezes a pessoa reduz a vida cristã a esse tipo de experiência. E aí, claro, se ela tem uma demanda por experiência, infelizmente tem gente que se aproveita disso e oferta experiências. Ainda que não sejam necessariamente espirituais. Né? Então, aí... De maneira... Toda experiência feita em série vira mercadológica. Mercadológica e tal. E eu brinquei isso com um irmão na internet, o Ângelo Baz, meu querido. Sim. Eu falei isso para um Ângelo uma vez. Ô Ângelo, sabe qual é a vantagem de ser uma igreja, da gente ser uma igreja carismática como a nossa é? Que crê nos dons, na continuidade dos dons, mas a gente ser litúrgica. Eu falei, eu vou te falar qual é a vantagem. A liturgia ensina a gente a apreciar Deus de uma forma, como é que eu explico? Ordinária. Sim. O que é ordinária? Assim? Além dos carismáticos. Você diminui o estímulo. Olha que louco. E aumenta a sensibilidade. Você equipa a igreja para ser mais sensível. Sim. Então, você diminui o estímulo e aumenta a sensibilidade. Se você ler o livro aí, Nação Dopamina. Nação Dopamina, já foi muito indicado. De uma psiquiatra e tal, não é cristã nem nada. Ela fala isso. Ela fala assim, você como é que você trabalha hoje? Você tem que aumentar a sensibilidade e diminuir a oferta de estímulo e aumentar a capacidade das pessoas apreciarem o bem. É igual eu brinco, eu não como açúcar tem quase 4 anos já. Rapaz. E aí eu tomo café, água, às vezes eu tomo leite puro. Eu sinto doce no leite puro. Porque a sensibilidade é impressionante, cara. É impressionante isso. Como é que eu não senti o doce? Né? Doce na água. É bizarro. Às vezes eu bebo algum tipo de água, eu sinto doce. Tem aquela música do seu sósia, do Projeto Sola, aquela faz dos sensíveis ao comum, né? Pronto, essa parte da música, isso. Nossa, aquela pega... É isso. A liturgia, ela te dá essa experiência assim de você... Cara, isso aqui parece até repetitivo. Repetitiva, leitura bíblica, tem uma estrutura. Aí você fala, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui te dá... Você tem que ter uma sensibilidade para apreciar Deus naquilo. Mas qual é a vantagem de você aprender a apreciar Deus nas coisas ordinárias? É que quando Deus for extraordinário... Nossa, aí vai ser sensacional. Você está entendendo? Aí é o ápice. É o ápice. Agora, se todo culto tiver que ser extraordinário, você vai inventar, você vai ter que criar. Você vai ter que tirar o extraordinário do nada e não é Deus. Surgem as coisas... Você perde a capacidade de apreciar o quando que Deus está ali presente, quando que não está presente. Você entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente tem que fazer um caminho inverso. Tipo assim, vamos aumentar a sensibilidade, vamos aprender a ouvir Deus nas coisas comuns, desfrutar da presença dele na nossa comunhão como igreja, adoração pública. Agora, se ele quiser fazer alguma coisa extraordinária, a gente não vai impedir também, não. A igreja vai ter que ela tem que estar aberta. Sim. Mas não pode ser artificial. Não Quem pode liga ser o ar-condicionado perde a brisa, né? Boa. Sensacional. Sacada. Vejo que este é outro. Igor, vamos passar então um pouquinho também. Quer falar sobre o livro um pouquinho? A Escola do Messias? Posso Depois falar. a gente dá uma pincelada no tema que você ministrou para quem está assistindo. Já ministrou, né? Na Apolo aqui também. Até nessa questão cronológica, né? Como você muito boa. Você virou um pastor, né? Nesse processo. E como a escrita, que você aprendeu a ler com a Bíblia, e como você aprendeu a escrever depois, e daí você chega no livro. Então, eu fui pro seminário bem jovem, como eu falei, 17 anos, né? E 17 para 18. E quando eu terminei o seminário em final de 99, eu fui para... Engraçado, eu fui pro seminário para ser missionário. Eu não queria ser pastor, não. Eu achava o negócio de pastor difícil. E é difícil. E é mesmo. Mas é porque, assim, mas para mim era um difícil intimidador, né? Entendi. Então eu falava assim, não, dá muito trabalho esse trem, eu não sei se eu vou fazer isso, não. Mas aí eu fui, passando o tempo, né, e tudo. Aí acabou que nesse ínterim eu fui do seminário, eu fui para a faculdade fazer pedagogia, porque eu me via ensinando. Eu sabia que tinha um dom de ensinar. Eu falei, então eu vou ensinar. Foi na tem uma história escolinha dominical que você aprendeu? Cara, tem 2 momentos que eu descobri que eu gostava de ensinar. E o pessoal gostava de me ouvir às vezes. Era que a primeira experiência foi numa escola, foi num culto de crianças, com 9 para 10 anos, que eu preguei Provérbios 1:8, que o pessoal achou interessante, assim, ficou olhando, assim, muita atenção. Eu falei, olha, por que eles estão prestando atenção quando eu falo? Tem algo diferente aqui. E a outra experiência foi quando eu estava na escola fazendo um trabalho de crustáceos, no quarta série. Que isso, ó. Marcou mesmo, hein? Eu fui falar sobre caranguejo, siri, essas coisas. Quando acabou a aula, o pessoal estava aplaudindo. Eu falei, mas vocês estão aplaudindo por causa de siri? Aí eu não entendi. Aí eu falei assim, não, aí eu... Tá, mas a professora falou, oi, você pode ser professor.
Aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui fazer pedagogia na Universidade Estadual de Minas Gerais, na UENG. Já tinha mudado para BH. Já estava em BH aí. Já estava em BH. Eu mudei para fazer uma especialização em teologia lá na época. E aí, mas era um curso curto de 2 anos, né? Aí depois fui para pedagogia. Na pedagogia, eu entrei no outro mundo, que era o mundo das ciências humanas. Aí, e a teologia me fez muito bem nesse sentido, porque me preparou para as ciências humanas, né? Tem um respaldo ali, né? Você ter algum tipo de circulação na filosofia e tal. Sim, entendi. Mas ainda não era muito suficiente a minha formação, não. Eu tive que beber em outras fontes. No caso, foi o meu encontro com o Guilherme. Com o Labri, com essa tradição que eu expliquei. Rodolfo Amorim e tal. Rodolfo Amorim. Já passou aqui também, viu? Eu sei disso. Sei disso. O Bibo também, né? O Bibo também. É o cara mais louco que eu já conheci. O Bibo é loucaço. Meu Deus do céu. Um beijo, meu querido. O Bibo é loucaço. Gente boa demais. O Bibo, ele é lá do Condado, né? O Bibo. Mas assim, aí a gente, mano, eu tive aquela experiência assim de ir pra BH e tal. Aí fiz a faculdade, terminei a pedagogia e aí eu entrei num processo. Cara, eu queria muito estudar hebraico numa universidade. Aí eu me candidatei para estudar hebraico na Universidade de São Paulo. As únicas universidades no Brasil públicas que ensinam hebraico é a UFRJ, na Letras, e também na Letras na USP. A USP tem um departamento de línguas orientais, que tem árabe, chinês, e tinha um pessoal lá, os judeus, lá, a maioria são judeus professores, davam aula lá. Foi onde que o Luiz Saião formou. O meu mestrado dele eu fiz. Meu mestrado, meu departamento, a orientadora que mudou só. E aí, quando eu fiz, minha pesquisa de mestrado foi sobre Provérbios de Salomão. E a minha ideia era o seguinte, eu tinha percebido que Provérbios era uma obra de todas as obras bíblicas, que ela tinha características educacionais explícitas. Sim. Claro que todo livro bíblico tem um fim educacional, mas ela tinha estratégias, o uso da poesia hebraica em Provérbios era um uso didático. Tem até uma categoria para isso, né? Tem um teólogo alemão, von Rad, tem até um livro em português de introdução ao Antigo Testamento. Tem um livro dele em inglês, não tem em português, em alemão e inglês, que é chamado Sabedoria de Israel, Wisdom in Israel, Sabedoria em Israel. E nesse livro ele vai dizer que a poesia de Provérbios ela é singular, comparada à poesia hebraica dos Salmos, por exemplo. Sim. Por quê? Porque ela é uma poesia didática. É uma poesia para educar. É um jogo de linguagem, rimas, que só vem em hebraico, que serve para poder capturar a atenção do aluno, do aprendiz, do sábio de Provérbios. Legal. E aí eu falei, caramba, então peraí, Provérbios... Tipo professor que fazia rap para nós aprender... Cara, é tipo isso. Mas por que Apocalipse termina com um acróstico, com as 22 letras do alfabeto hebraico, a mulher virtuosa? Em cada verso tem uma letra do alfabeto hebraico começando. Isso aí, mnemônica. Mnemônica, memória. E aí eu vi aquilo, mano, e falei assim, caramba, que legal, então Provérbios tem uma coisa meio educacional. Claro que nessa pesquisa de Provérbios você acaba entrando no conceito de sabedoria e tal. E esse foi outro tema que eu achei muito legal de trabalhar. E aí o que eu fiz? Pensei, falei, cara, eu vou levar isso para um livro. A BC2 montou um curso chamado Fundamentos da Vida Intelectual, FVI, e eu dei uma disciplina que foi muito engraçado, porque cada aula que eu dava, eu escrevia um paper de 12 páginas. Rapaz, o livro estava pronto. Foram 12 aulas com 12 artigos de 12 páginas. Aí o Samuca lá da Thomas Nelson era aluno, eu não sabia. Aí ele falou assim, cara, vamos transformar isso num livro. Eu falei assim, não pensei nisso. Aí o livro tem até uma dedicatória aos alunos da primeira turma de Fundamentos da Vida Intelectual da BC2. Hoje virou um curso, a Escola do Messias. É um curso em cima do livro, está disponível no site da BC2. Para quem não conhece, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Roberto Covolan já passou aqui. Covolan já esteve aqui? Meu Deus, então essa mesa é mais nobre que a gente estava cercando, só faltava o Igor Miguel. Meu Deus, essa mesa é muito nobre. Covolan, Roberto é um querido. E aí, enfim, é isso. Foi aí que o livro nasceu, e o livro trata muito disso, assim, de como que cristãos conhecem, por que conhecem. E eu puxo ali, o livro é muito legal porque ele passa assim, por esse caminho da sabedoria, né? Que a sabedoria, o conceito hebraico de sabedoria, Chokhmah, né, em hebraico, tem um sentido de um saber viver diante de Deus, no mundo de Deus e com as outras pessoas que são imagem de Deus, né? E muita gente não sabe, sabedoria não é um domínio de um conhecimento, né? O conhecimento é um componente da sabedoria, mas não é a sabedoria. Sabedoria é um saber viver, é uma vida virtuosa. Eu uso a metáfora, né? No Visible College eu fiz um curso sobre educação por virtudes, e eu uso a metáfora porque eu tenho um dos hobbies malucos que eu tenho. Um deles, depois eu posso falar dos outros, mas um deles é que eu amo assistir vídeos de produtores de vídeos de gente que veleja,
quem mora em veleiro. Capaz. Isso é um mundo. Olha só, a minha sogra é motorhome. Ixi, tem gente que é assim, né? Motorhome. É parecido com o Nômade. É verdade. É um rolê parecido. Eu gosto de ver os caras que pegam uma Pop 100 e vai pro Chile. Olha só. Eu também gosto. Eu gosto também. Eu tenho uma motinha também. Eu gosto demais também. Aí, massa. Aí... E aí eu tô lá, né? Eu tô lá, assim... usando essa metáfora, porque essa metáfora do velejador é muito legal. Se você pega a filha do Amir Klink aí, né? A Samara Klink, que é uma louca, sozinha, pega um barquinho de poucos pés e faz uma travessia da Noruega para Pernambuco. Nossa. Loucura é sair da Noruega para ir para Pernambuco, né? Pernambuco é lindo. Atravessando o Atlântico. Imagina, cara. Um de navio gigante, passando um barquinho a vela. Doidinho. É louco. E aí ela conta essas histórias. Mas eu falo assim, cara, porque o velejar é um negócio muito doido. Você tem que fazer uma travessia e você tem que ter uma série de conhecimentos. E o mais doido, você se lança numa coisa que é imprevisível. Sim. Cara, que controle você tem sobre o mar? Nenhum, zero. O único controle que você tem é sobre você. Sim. Sobre a embarcação, sobre os equipamentos que tem lá dentro. Então você aproveita janelas de meteorológicas para fazer uma travessia. Você tem que pensar nas correntes, que negócio de corrente, vento, vento. Mas já até de cosmologia. Isso, carta náutica, olhar para os astros, GPS, radiocomunicação, um monte de coisa. Porque se quebra esse GPS, você tem que saber pelas estrelas. Tem vídeo aí da galera que quebra leme. O cara tem que amarrar a corda no pé, pular na água, porque pode afastar do barco, já era. Amarra a corda no pé, pula na água, troca o leme sozinho, às vezes no veleiro. Rapaz. O Arruda vai fazer isso aí. Aventura de Pi 2. Muita gente acha que o terror do velejador é a tempestade, não é. É a calmaria. Calmaria, porque daí não sai do lugar, né? Mano, você fica uma semana, 15 dias parado no meio do Pacífico. Um tédio absurdo, um espelho. Tem uma Netflix pra assistir uma série. Não tem nada, mano. Tem nada. Agora com o Elon Musk... Não, agora o pessoal usa Starlink. O pessoal usa Starlink nos barcos, nos veleiros. Mas é terrível. Nossa, terrível. Mas enfim... Mas deve ser lindo também. Eu amo. O espelho parado assim. Maravilhoso. Mas assim, o que eu acho legal? Porque é uma metáfora perfeita para sabedoria. Porque sabedoria é o quê? Você encarar que a vida é um negócio que você não tem controle. Porque o problema do homem moderno é o quê? Ele quer customizar a vida para a vida ser do jeito dele. É verdade. C.S. Lewis chamava isso do presente do bruxo. Rapaz. Porque não tem diferença entre a bruxaria e a ciência moderna nesse sentido. Sim. Por quê? Os dois querem fazer o quê? Controlar a realidade. Concorda? Um por forças ocultas, ciências ocultas, a bruxaria, né? E outro por ciências exatas, entendeu? É verdade. Mas às vezes algoritmos. Algoritmos. O homem está o tempo inteiro querendo controlar a realidade. A sabedoria é humilde, cara. Ela fala assim, não tem jeito não. Não tem jeito de controlar o oceano, não. Eu tenho que fazer a travessia. E eu vou fazer a travessia com o que for possível. Então eu tenho que me equipar com conhecimento, com habilidade. Não é isso? Sim. Com previsibilidade, vou trabalhar com o que tem e vou fazer a travessia. Não quer dizer que eu vou sair do ponto A para o ponto B em linha reta, não. Vai ter várias sinuosidades no caminho aí. Você sai da rota, tem calmaria, Eu não tenho nem como dar uma previsão de chegada, mas eu vou chegar. Enquanto eu tiver essas competências, né, e a gente conseguir explorar as possibilidades, eu vou explorar as possibilidades. Você sabe, é isso. É fazer as travessias da vida, não é? Se equipar e se preparar para fazer isso da melhor maneira possível. O princípio para você fazer isso é o temor do Senhor, que é a pulsão religiosa, né? Você reconhecer que Deus é. E a partir daí aí tem outros recursos que eu falo no meu livro, que é as fontes da sabedoria, né? Que é Deus, a fonte teológica, tem a fonte cosmológica, que é o que a criação te dá. Certo. Então, por exemplo, muita gente fala assim, Igor, eu tenho que tomar vacina do Covid. Falei, isso é sabedoria. Sabedoria é você reconhecer o quê? O que a criação te dá. Se a criação te dá um remédio, você tem que tomar um remédio. Sim. Isso é sabedoria. Sim. Né? Por exemplo, eu falo lá da fonte teológica, que aí, eu já falei, é a fonte pedagógica, que é a fonte da tradição. Então, assim, existe uma tradição acumulada de sabedoria, que os sábios de Israel preservaram em Provérbios, mas... Toda a tradição cristã, que eu falei de tradição agora há pouco, toda a tradição cristã é um grande baú de sabedoria, que a gente às vezes despreza. É verdade. Sim. O Luiz chamava de snobismo cronológico, né? A tendência como o moderno tem de desprezar tudo que é clássico. É verdade. Né? Eu sei que hoje no conservadorismo brasileiro tem um outro efeito, que é a nostalgia também, de achar que tudo que é antigo é lindo e maravilhoso. Tem o equilíbrio ali, né? Não é isso também? Jesus falou, um homem prudente é como um homem sábio, é como um pai de família que tira do seu baú coisas velhas e coisas novas, né?
Então a gente tem que saber Dialogar, articular, Mas não desprezar aquilo que já foi. não desprezar Sim. aquilo que já foi feito. A gente vem mais longe porque estamos sobre ombros de gigantes. Com certeza. Né? E aquela coisa que a gente falou ontem, né? Normalmente o cara que chega com uma nova ideia muito Mirabolante. normalmente é um herege. Então, Muito novo que ninguém nunca A pensou, tendência, né? a geralmente, tendência é bem alta, né? não, pra você fazer uma reforma doutrinária, por exemplo, uma coisa assim. Mano, isso é um trabalho homérico, isso é um negócio que é gigante, né? A reforma, na verdade, por exemplo, luterana, não foi de coisas novas, foi só de voltar ao que era. Exatamente. E eles mesmo fizeram isso consultando os teólogos clássicos, né? Agostinho, citei Agostinho, que Agostinho foi muito lido. O próprio Lutero era um frei agostiniano. Né? Então, assim, por quê? Por que Agostinho fez sentido? Porque Agostinho era um grande leitor de Paulo. E ele fornece os insights da doutrina da graça, do evangelho, enfim. Então são esses componentes que formam, vamos dizer assim, as fontes da nossa sabedoria cristã. Né? E é claro, eu vou apontar isso para Cristo como a sabedoria encarnada. Né? Os teólogos hoje chamam de cristologia da sabedoria, né? Que encontram em Cristo a imagem da sabedoria em carne, porque aquela sabedoria de Provérbios 8, que estava criando com Deus o mundo, é João 1, é o Logos. Sim. E o Logos se faz carne, habita entre nós. E aí tem toda uma questão. E agora, eu imito a Cristo para ser sábio? Pelagianismo, né? Calma. Claro que você imita a Cristo. Só que você tem que lembrar de uma coisa que Lutero falava antes. Você tem que ser conformado a Cristo. Cristo tem que te conformar a Ele. Então tem um princípio ativo da imitação de Cristo, que é o fato que o próprio Cristo está envolvido na nossa transformação, pelo poder do Espírito Santo da graça. Né? E aí ele nos dá os recursos para a gente olhar para Ele e falar, não, vou seguir o Mestre. Né? E aí eu estou quase fazendo spoiler do meu próximo livro. Então, pega a visão aí. São 55 ocorrências no Novo Testamento da palavra mestre, rabi, são os equivalentes, didáscalos, rabi, né? 55 ocorrências de Jesus sendo chamado de professor, mestre. Que legal. E são 120 ocorrências da palavra aluno, discípulo, aprendiz, na Bíblia, no Novo Testamento. Então, é um livro educacional por excelência, entendeu? E ser educado por Jesus é reconhecer não apenas o que Jesus ensinava, mas como ele ensinava. E aí tem uma outra conversa. Pô, que mas legal, hein? E daí são cenas dos próximos capítulos. Da trilogia. Não, quando você estava citando Provérbios, eu até falei, pô, Tiago também, né? A carta dele é sensacional, só que daí já não é o hebraico, né? Daí já... Mas eu acredito em elementos ali da parte de ensino que é... Não, mas ali a tradição é a mesma. A tradição é a mesma. A tradição é a mesma, a tradição da sabedoria de Israel o Provérbios do Novo Testamento. O Provérbios do Novo Testamento. Perfeito. E tem essa questão de ser, né? Não ser uma história contada, mas sim versos que trazem sabedoria. Isso, exatamente. Acho que vai estar isso no livro dele. Provérbios é um livro muito... a gente fala assim, né? A gente estuda a história. Provérbios é uma coleção. Então, essa é uma coleção... apesar da obra ser identificada com Salomão, o próprio autor vai dizer que não é totalmente salomônico. Né? Tem outros provérbios dentro da coleção. Mas é Salomão porque era o nome mais... Foi, na verdade, a realeza de Israel em Salomão que organiza uma tradição de sabedoria. Entendi. Você não tinha isso antes em Israel, formalizado. E ali também era um momento em que Salomão está querendo que o reino de Israel se compare aos outros reinos do mundo antigo que tinham tradições de sabedoria. O Egito tinha, a Babilônia tinha. E ele era uma referência de sabedoria. Total, né? total, né? total. Então, fazia sentido. Total. Né? E aí ele quer dizer assim, tá vendo? A gente não deixa desejar nenhum outro império. Ao contrário, nossa sabedoria vem de Deus, é o temor do Senhor e tal. E traz o outro centro, né? Para essa sabedoria da tradição de Israel. Que vai pavimentar o caminho depois, né? Muita gente não sabe, mas a gente tem as obras de sabedoria que não são canônicas, estão na Bíblia católica, mas não são católicas, né? Mas que fazem parte da literatura judaico-cristã, que são as obras de sabedoria de Salomão, eclesiásticos, que não são canônicas, mas nem por isso elas não podem ser lidas. Elas devem ser lidas como literatura de sabedoria antiga. Se a gente lê Cristianismo Puro e Simples, você pode ler Sabedoria de Salomão. Flávio José. Pode ler. Então você pode ler essas obras também. E elas são recomendadas, inclusive, porque para você entender como que a tradição de sabedoria se desenvolveu e como ela culmina com Jesus. Por que Jesus usava parábolas? Sim. Parábola, a palavra hebraica para parábola é mishlé. Mishlé ou machal é a palavra hebraica para provérbio. Ele foi traduzido como provérbio no Antigo Testamento. Parábola é a arte
da sabedoria. Os rabinos judeus faziam uso amplo de histórias para poder ensinar coisas e tal, né? Então, assim, é bem por aí, né, que a jornada do livro veio acontecendo, né? Sensacional. Já fiquei com... O Cleverson falou para mim, fala sobre o livro dele, Escola do Messias, que é sensacional. Tô com vontade de ler. Eu falo assim, não é um livro que eu diria assim, igual um livro devocional que a pessoa comum pode pegar e ler. Eu acho que pode. Mas ela tem que ter, assim, vontade de ler. Certo. Porque é difícil? Não. É porque é um livro que... por exemplo, eu tenho um hábito, por causa da pedagogia, de... Eu não subestimo meus leitores. Então, eu coloco alguns termos lá que são técnicos. Certo. Mas eu explico os termos técnicos. Eles estão explicados no livro. Então, ele é um livro que você tem que ler com um caderninho do lado. E faz parte do processo de aprendizagem, sabe? Monta o seu mapa mental ali, vai acompanhando. Faz o curso da BC2 também, Escola do Messias. Que legal. Não é porque ele é difícil, é porque ele tem uma necessidade de ser escrito do jeito que ele foi escrito. Entendi. Tem um tipo de tem literatura, razão, né? Tem uma razão, entendeu? Ele é um livro feito para quem quer se ocupar integralmente com a reflexão cristã, com a vida sábia. Tanto que o livro eu termino falando da igreja, cara. Eu falo da igreja como uma incubadora de virtudes, uma igreja como lugar onde Deus forja a sabedoria na experiência da adoração comunitária, da vida cristã comum, né? Do discipulado e do pastoreio e por aí vai. Caramba, massa. Eu fiquei curioso para que você falou, né, que um dos seus hobbies é o velejar. Quais são os outros? Quais são os outros? O Bico fica me zoando aí direto. Eu sou rádio amador, né? Sou rádio amador. Eu tenho uma estação de rádio amador relativamente grande em casa. Olha aí. E eu tenho umas antenas bem grandes no interior da minha casa. E eu falo assim, em Oriente Médio, Europa, só com antena. E bato papo com os caras, sei lá, na Rússia, na Ucrânia, na guerra. Caramba, bato papo com gente na Itália, no Líbano, nos Estados Unidos direto, Espanha, ilhas, sei lá. Cara, é uma loucura. Suécia, às vezes eu falar com Groenlândia. Só que assim, eu ainda além de falar em rádio normal, sem rádio de falar, eu uso código Morse também. Que caramba! Você sabe, manja? Sei, participei de campeonato, de como é que primeiro dá cara pra fazer na mesa? Pessoalmente. Mas só que não vai dar pra ouvir, né? Mas dá pra fazer o alfabeto todo. De dá, é o A, dá, de B, C, dá, de. E vai embora. Primeiro porque eu vi pessoalmente que sabe o código Morse. Não, você tem teste de velocidade. Tem velocidade mais baixa, velocidade mais alta. Você tem que treinar muito a audição, né? Como você escuta, é um ritmo, na verdade. É ponto e traço, mas você vai desenvolvendo. Mas, cara, existe um universo de gente que tem concursos todo ano, vários no ano. São contestes. Eu ganhei um concurso de rádio amador aqui que foi feito pelo Exército do Brasil, o Departamento, não sei o que lá, de Comunicação do Exército. E eu fiquei primeiro colocado na categoria Frangote, Rookie. Porque Frangote é uma categoria para quem tem licença de rádio amador com menos de 3 anos. Na época, né? Eu tinha menos de 3 anos. Tem que ter licença para ter essa... Tem que ter licença da Anatel. Começa a falar com os outros. Tem prova da Anatel para você ter licença para usar e tal. Tem classe A, B e C. Que viagem é essa? Muito. Aí o terceiro hobby é ufologia, né? Meu pai era rádio amador. Sobe em cima da antena e fica olhando os... Meu pai era rádio amador. Então eu cresci ouvindo rádio lá em casa, os ruídos todos do rádio. E meu filho João já sabe código Morse. Olha, sabe? Já sabe código Morse. A gente se comunica às vezes na mesa em casa. Que mano. E só vocês dois sabem? Só nós dois. Você, sua esposa e ele? E a minha filha, Tereza. Tem uma menina também. Olha só. Mas o João, a gente fica às vezes conversando código Morse em casa. Ele sabe o alfabeto e tal. Massa. E é muito legal, é muito legal. Aí esse hobby é bacana, mano, porque assim, é uma experiência absurda. Porque assim, a internet, pensa assim, internet, Starlink, tudo que a gente tem hoje. Começou assim. Eu sei que é super nerd, gente, me perdoe. Assim. Você fica vendo Stranger Things aí, o menino lá falando no rádio. Essa é minha vida. É muito nostálgico. É muito nostálgico. A gente tem um indicativo, que é um código que te identifica como rádio amador para o mundo inteiro. Que tem um banco de dados global de rádio amadores. Aí eu falo lá meu indicativo, PY4IM. Que isso? Papai Yankee 4 India Mike, que todo mundo sabe quem sou eu. Juliette, Oscar. Você não recebe os aviões falando as coisas? Também escuto avião, mas eu não posso falar na frequência da aviação, é proibido. Mas eu pode escuto em todos os aviões lá de casa, eu tenho rádio, eu escuto frequência policial. Alô, Polícia Federal. Mas eu não posso falar nas frequências só de rádio amador permitido falar. Né? Por isso você faz a prova, né? Porque senão qualquer um entra e... Entendi. Não, tem fiscalização e tal. Mas é muito legal, mano, porque você conhece gente do planeta inteiro. É muito divertido. E tem várias modalidades. Você faz de duas aqui. Vai querer ser rádio amador. Transmissão digital. Você faz sinal digital. cara. Cara, você manda e-mail de ponta a ponta via rádio. Caramba.
manda sinal digital, o cara decodifica no software lá no computador. Então, assim, tem radiobalonismo. O cara bota um transmissor num balão e manda um sinal para ele rastrear onde que o sinal dele tá indo, fica mandando uns pings lá. Nossa, cara. É muito divertido. Eu acho muito divertido. Só que é meio louco, assim, porque você tem que aprender um monte de eletrônica. Eu fico usando ferro de solda para emendar cabo. Nossa, e tem um quarto só para isso. Eu tenho, no meu escritório, meu escritório, ele é relativamente grandinho, assim. Aí eu tenho minha mesa em L, um lado da mesa só os equipamentos de rádio. Parece um negócio maluco, cheio de fio e tal. Tem foto disso na internet aí no meu QRZ.com. Olha, vê se você acha aí. Bota QRZ.com aí. QRZ.com é uma rede social de rádio amador global. Tem isso tem, também. Claro. E aí ele tem uma caixinha de busca lá em cima, você bota PY4IM, você vai achar a minha página do QRZ. Aí tem tudo lá, minha foto no meu chat. A gente tem um quadro aqui no MJCast que é MJ Verso. A gente fala sobre cultura pop em geral. Legal, um dos hosts ali, já tá convidado, na verdade, pro MJ Verso e pro MJTel, que é sobre teologia. Que, inclusive, eu acho que o tema que você ministrou na Apollo aqui, né? Pra quem tá assistindo, você já ministrou, né? Pra gente ainda não ministrou ainda. Claro. Que é... Presença fiel na cultura. Então, eu acho que vai ter que ficar pra esse MJTel, né? Não vai dar tempo. Porque senão a gente vai... Não vai te atrasar. São 19 horas. Mas aí já ficou o convite, né? E tem mais um hobby ou não? Tem mais hobby? Eu já sei. Não, assim, tirando leitura... Eu falei, preciso do Linux, né? Que eu sou usuário de Linux há quase 12 anos. Né? 15 anos, lá em casa só tem computador com Linux, nenhum tem um Windows. A gente não usa. A gente não usa maçã. Forte, a gente não usa maçã mordida, porque isso desde o Éden nunca deu certo. Você é discípulo do que? Xiaomi? Que Xiaomi? Não. Qualquer coisa com Android, porque Android roda Linux, tá tudo bem. Dizem, o meu primo tem o Pixel, né? Do Google, diz que é top, né, mano? Muito bom. O celular do Google. Muito bom. É open source, né? Open source, Você consegue mexer. Você pode alterar, você pode fazer programar. Meu filho só usa Linux, lá, meu filho usa terminal, aquele terminalzinho lá, digita os comandos no terminal. A gente gosta. Não, é o MJverso, filho. É o lugar dele. É o Luiz e ele. E o Thiagão. O Thiago. Eu tô ligado. Os caras são da pesada. Doideira mesmo. Igor, mas vamos passar então. Tem um tempinho, tem um chorinho até 7h20 aí, o pastor Terson liberou. Fala um pouquinho sobre essa questão da nossa presença fiel na cultura, né? Perfeito. Eu acho que até pra também conversar, como a gente comentou esse quadro nosso do MJverso, que é sobre cultura pop. Isso. A gente não... Que por muito tempo, né, a igreja meio que demonizou tudo que era cultura. E a gente se distanciou dela e aí agora tem um monte de coisinha aí que eu não queria falar de hobby, mas deixa eu falar. RPG, Magic... Nossa, Stranger Things era a sua série, então. Cara, Magic eu jogo desde a década de 90. Você falou que tem moto, é hobby também? Hobby também, eu tenho uma Himalaia, adoro andar de moto. O João comprou uma agora. Hunter, tem uma Hunter? Não, conta aí, João. Royal é bom demais. Você tinha... Quanto que é? Top. E você pegou ela zero? Aí a revisão, conta a história da revisão. Peguei ela zero, a revisão é 500 km, né? Ou 45 dias. Aí em 5 dias eu fiz 630. Já voltei. Meu Deus. Cara, não, mas vamos, eu faço por... Eles quer 600, né? Eles fazem isso, Aí ele falou assim, agora é 6 meses para 5 mil. 5 mil, cara, esse vai negócio de 6 meses, o quilometragem é um saco. Eu perdi a minha garantia também. Perdeu? Perdi a minha também. A minha foi demais, eu me vacalhei. A sua Himalaia é 450 ou 411? Não, é 411 ainda, é antiga. Eu adoro ela. Ela adora aventureira. Ela vai pra qualquer lugar. Qual o nome da sua? Tem o nome já? Ainda não, tô pensando. Eu me Porque adoro ela não tem aventureira. nem placa ainda, adoro aventureira. Nem tem placa ainda, Não, tá ainda novinho não, mesmo. tá Andando sem capacete, né? Você tá maciando, já maciou. Não, já. é 2000, né? Que macia. Tá maciando aí. Tá maciando. Bom demais. Hunter é chique. Mas vamos lá. Presença fiel na cultura. Então, esse é um conceito que foi criado por James Davison Hunter. Ele é um sociólogo cristão muito renomado. Ele era muito amigo do Tim Keller. Os dois conversavam muito, trocavam muitas ideias, assim. Ele foi responsável por criar um conceito muito conhecido hoje, a gente ouve na imprensa direto. Se você já ouviu a expressão guerra cultural. Pô, muito. Né? Jameson Davison Hunter é o autor, tem um livro sobre esse tema, chama Guerra Cultural em inglês. Não tem português. Mas ele tem um outro livro que se chama To Change the World, Para Mudar o Mundo. E nesse livro, o James Davison Hunter discute como que deveria ser a participação do cristão na arena pública, se é que ele deveria participar, né? Que é o tema que nós tratamos aqui. E o James Davison Hunter, ele vai falar o seguinte nessa obra dele, que ele entende que existe um caminho que pode parecer muito tentador para o cristão, que é o caminho do recolhimento cultural, que é o cristão sair da arena cultural. E tem um outro lado que seria do domínio cultural, que é o cristão dominar a cultura. Aí as esferas de influência, como as pessoas chamam às vezes aí na linguagem popular, tinha que ter um domínio cultural e tal.
E talvez um outro caminho também, que ele fala que também seria um equívoco, seria de o cristão absorver a cultura e de encarar a cultura como assim, não, o cristianismo tem que ser revisto a partir da cultura e não o contrário. Então ele fala que são as 3 armadilhas. E ele propõe um caminho alternativo. Ironicamente, ele encontra esse caminho alternativo, olha que interessante, na comunidade judaica americana. Que ele fala assim, os judeus são um exemplo de presença fiel. Aí ele fala, por quê? Porque os judeus eles mantêm uma integridade comunitária, eles sabem quem eles são, em termos históricos, culturais, litúrgicos e identidade religiosa, etc. E eles se colocam dentro da cultura sem intenções de domínio cultural. Mas onde eles estão, eles florescem. Então, por exemplo, o exemplo da indústria hollywoodiana. Acho que Hollywood, né? Judaica, né? Os bancos, né? A economia americana, em grande medida, é iniciativa judaica. Não de judeus, são de judeus, mas não é porque... É porque muito tempo acha a teoria da conspiração, de dominar o mundo, não tem nada a ver, gente. É porque os judeus simplesmente eles entendem que quando eles contribuem de forma proativa num determinado campo cultural, isso lhes garante a sobrevivência. Isso sempre foi utilizado como estratégia de sobrevivência. E não é porque eles querem dominar, é porque eles querem sobreviver. E a diáspora sempre foi uma ameaça ao judeu, né? E os cristãos são diaspóricos nesse sentido. A gente é peregrino nesse mundo. Então, como sobreviver no mundo? E como contribuir é contribuindo com o mundo. E aí o Hunter vai falar, como que você faz dominando campos culturais? Não, é só você orar e discernir onde Deus te colocou. Deus te colocou numa escola pública, Deus te colocou numa associação de bairro, Deus te colocou numa ONG, ou Deus te colocou numa posição política, dentro de uma universidade, na indústria, desenvolvendo uma tecnologia. Então você tem que se perguntar, poxa, como que eu faço e contribuo para que esse campo floresça da maneira mais justa, mais bela e que corresponda da melhor maneira possível àquilo que eu entendo que Deus tem para esse campo florescer. Então aí ele entende que essa é a presença fiel. Um cristão que está presente no mundo, mas de forma fiel, porque não é absorvido pelo mundo. Né? E de onde que ele tira a tese da presença? Ele fala, o próprio Deus fez isso. Deus está presente no mundo. Então, eu sempre digo isso, que não é suficiente para o cristão acreditar que Deus existe. O cristianismo não está pregando para o mundo e tentando convencer as pessoas que Deus existe. Isso aí é um trabalho muito precário. O que Deus existe é um dado. As pessoas que não acreditam nisso que precisam rever seus conceitos. Mas isso é um dado. A gente não é à toa que o mundo tem 80% da população global, você pode pesquisar, crê em alguma divindade. É artificial não crer numa divindade. Então o cristianismo não está tentando convencer ninguém de que Deus existe. Ao contrário, o cristianismo está ocupado convencendo as pessoas e pregando para as pessoas que Deus está presente. Deus está presente. Que é muito diferente de simplesmente dizer que Deus existe. É Deus está presente. E reconhecer que Deus está presente e se fez presente por meio de Jesus, evidencia que a gente tem que, ao reconhecer que Ele está presente, se tornar presente também. Presente na vida das pessoas, presente nos contextos que Deus nos inseriu, presente nos nossos campos culturais e sendo integralmente, porque é fiel, integralmente cristãos nesses contextos. Quando que a presença não é fiel? Às vezes você está lá, mas não é fiel porque o seu cristianismo não está lá. A sua fé em Deus não está lá. Né? Então a sua fé está desintegrada. Então você não é uma presença fiel. Você está lá presente como uma pessoa lá, mas não um cristão. Talvez, absorvida talvez, né? Ou isolada talvez. Pode ser também. Né? Mas a presença tem que estar lá e fiel. Então ela tem que ser uma presença íntegra naquele campo, né, que Deus te inseriu. E aí o Hunter trabalha muito a noção de bem comum, né? Que ele diz assim, qual é a contribuição do cristão para o bem comum? Porque, claro, se você olhar historicamente, os maiores impactos que o cristianismo produziu na sociedade não foram impactos produzidos assim de forma intencional, não. Tipo assim, vou fazer, por exemplo, a democracia ocidental, ela tem muito débito com o cristianismo. É só estudar. Tem um artigo meu antigo, chama Democracia e Fé Cristã, tem que lembrar o título depois. Mas eu falo sobre os fundamentos reformados da democracia ocidental. Então, muito do que a gente entende de democracia no Ocidente veio do cristianismo de forma indireta. Mas se você tirasse o cristianismo do Ocidente, não teria democracia. Ela seria inimaginável. Inimaginável. Muito difícil alguém olhar para alguém que está no poder e dizer assim, sai daí. Agora você só pode estar aí por eleição porque tem uma Constituição que te controla. Isso só foi possível quando o cristianismo introduziu no Ocidente que existe alguém que é mais poderoso do que os reis e os imperadores.
Porque enquanto isso não foi introduzido na história, no imaginário ocidental, ninguém conseguiria imaginar o mundo sem os absolutos tiranos que estavam nesses lugares, entendeu? Então, nesse sentido, o cristianismo tem contribuições importantes. Mas aí eu te pergunto, foi intencional? Alguém chegou lá e escreveu uma cartilha igual Marx, escreveu o Manifesto do Partido Comunista, vamos fazer uma revolução. Não. Foi quando? Cristãos, presença fiel. O cristão leu a Bíblia e foi fiel a Deus. E foi questionando, se o imperador me mandar idolatrar, eu morro, mas não idolatro. E a ameaça já está lá em Herodes, né? Quando Perfeito. Ele começa a ser ameaçado ali. Perfeito. E aí ali, exatamente. Por que ele se sentiu ameaçado? Porque alguém estava se dizendo Senhor e as pessoas estavam crendo nesse Senhor, né? Sim. Nessa promessa de um Senhor, de um Salvador. Procurando onde adorá-lo, né? Onde adorá-lo, né? E tudo isso. O poder é ameaçado. Sim. Mas é ali que está sendo já lançado o germe de muitas mudanças que a gente experimentou no Ocidente, né? E aí a gente tem outros exemplos. Você pega a história, por exemplo, no primeira geração ali da teologia pós-nicena. Você tem, acho que... eu tenho que lembrar, não sei se é Orígenes, mas tem os próprios pais capadócios ali naquele período. Você tem, por exemplo, a criação dos primeiros hospitais públicos. É muito louco isso, cara. Hospitais públicos, hospitais com profissionais da saúde, mantidos por cristãos que ajudavam comunidades. E isso não existia dentro do Império. Os primeiros orfanatos cristãos, que foram os cristãos que fizeram, porque crianças eram lançadas no lixão, né, abandonadas pelos pais, e os cristãos iam lá, tiravam essas crianças, criaram os primeiros orfanatos. Aí fala assim, nossa, então hoje tem um sistema público de saúde porque os cristãos fizeram um projeto intencional de revolução cultural, tarará. Não, foi presença fiel. Tem criança aqui, tem uma necessidade, vou ocupar esse espaço, porque Deus me mandou ocupar esse espaço e eu tenho que ser fiel aqui. Né? Sensacional. Sensacional. Aí o cristão que está nos ouvindo aí tem que perguntar, onde que você está? Tem muita gente que fica viajando, né? Deus vai me chamar para as nações. Não, peraí, meu filho. Peraí, escuta aí. Onde que você está aí hoje? Onde você está é uma nação também. Pronto. Onde você está, né? Pronto. Então eles chamam para nações, mas você já mora numa nação. A minha esposa é fonoaudióloga. Que legal. Ela fala assim, Deus não quis me dar nações, Ele quis me dar pacientes. Não é verdade? Pacientes. Então, assim, pronto. É aluno. Quem que Deus te deu? Filhos. Às vezes você é uma irmã que está em casa. Deus te chamou agora para você estar em casa cuidando dos seus filhos. É isso. Perfeito. Faz dessa menina uma grande mulher, faz desse menino um grande homem para a glória de Deus, né? E presença fiel. Presença fiel. Às vezes você está assim em casa, você fala assim, nossa, meu bairro tem uma reunião de comunidade aqui, será que eu posso participar? Pode, vai lá, participa, presença fiel. Então você só tem que se perguntar qual o lugar, a jurisdição que Deus te plantou para você manifestar a fidelidade dele, sem nenhuma pretensão de controle, poder, que eu sei que é uma tentação. Agora que os evangélicos, nesses últimos décadas, descobriu o poder político, isso é uma tentação que escalou, né, de dominação política, dominação cultural. Mas a gente não precisa se entender que, claro que um cristão tem que ter participação política, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda não amadureceu, a gente não sabe como fazer isso ainda. A gente não sabe, a gente está aprendendo. A igreja evangélica brasileira tem que aprender, ela não sabe lidar com poder, ela não sabe lidar com autoridade, ela ainda não é nem intelectualmente madura em termos cristãos para poder lidar com isso. Ela tem muito o que aprender, porque ela chegou no poder numa velocidade muito rápida, né? Sem passar por um caminho, sabe? Eu fico vendo pelos nossos colegas, irmãos que a gente conhece, que são políticos na Holanda, por exemplo. Né? Você pega o Royal Kuiper, que já foi senador. Gente, é impressionante como é que a política na Holanda funciona totalmente diferente do Brasil, em todos os sentidos, assim. Para começar, os salários são ridículos. Para você ganhar dinheiro, você não pode ser político. As pessoas que são políticas, elas são por causa de causa. Elas se entendem que tem uma vocação cultural de lutar por um direito comum. E elas acham que a política é o melhor lugar para fazer isso. Ela já muda, né? Com certeza. Então elas vão para ali para poder expressar o serviço, no caso dos cristãos, para um bem comum. Olha que legal. Muito mais pensando no próximo do que em si mesmo. Né? Mas aí você vai ver por quê. Porque eles têm uma longa tradição de teologia política. E até cultural, né? Porque aqui o salário, na verdade, não faz muita diferença. Porque o cara não está interessado no salário. Ele ganha muito mais com outras... com certeza. Então, vamos abaixar o salário. Vamos baixar o salário? Vai mudar. Por meios heterodoxos, né? Exatamente. O cara, tipo, ele... Verdade. Ele é juiz, mas ganha como advogado também. Tem umas coisas assim. Vigia lá. Pô, Igor, cara, muito curto tempo, né? Ó, você que ouviu essa pequena introdução, o Igor teve 1 hora e pouco, né, pra falar sobre esse tema na Apollo.
Se você, infelizmente, não participou, você vai ter que esperar uns 5 meses, aí uns 4 meses pra live sair no ar. Agora, se você participou, cara, você pode deixar aqui nos comentários o que você achou da administração dele. Igor, muito obrigado pela presença, irmão, cara. Imagina. Que muito já fica aí. Meu Jesus. Aí, Meu Jesus quer. Ficou bom, né? Ficou bom. Já fica o convite aqui gravado pra você estar com a gente de novo. Quando tiver aí, pô, sensacional o papo. Igual a gente fala, passou muito rápido. A gente tem 8 minutos pra acabar. Vamos fazer as duas finais? Pra encerrar, a gente tem 2 oficiais aqui. Qual foi a experiência assim engraçada que você mais te marcou? Meu Deus, engraçado. No contexto de igreja, né? Uma coisa que você lembra. Meu Deus. Saindo do Meu nada. Deus, Né? eu vou ter que lembrar. Tá, faz a segunda então, João. Qual foi a maior experiência espiritual, assim, transcendental? Você que já contou teve essa, com Deus? uma sua aí que foi... Entendi. power. Ah, legal essa pergunta, viu? Legal essa pergunta. Cara, eu tive uma experiência muito louca. Tinha um culto em 98. 98, Eu era auxiliar de uma missionária de um culto de consagração que existia nas sextas-feiras lá em Cabo Frio, na minha igreja. Era um culto bem renovado, bem pentecostal, assim, tal. E tinha umas coisas bem esquisitas, mas tinha umas coisas muito legais também. Mas era uma vez, mano, eu tava no culto, a gente tinha um costume, acho que a Assembleia tem um pouco disso, antigas, né? Não sei. Aquele costume do pessoal que tá liderando o grupo de oração ficar sentado na frente olhando pro povo, sabe assim, naquelas cadeirinhas. Sim. Eu ficava ali junto com a missionária. E eu tô olhando para a porta da igreja, aquelas cadeiras de madeira, e no fundo tinha um corredor, a porta no fundo assim. Eu tô vendo uma pessoa em pé no fundo da igreja e tô olhando assim. Sabe aquela cena do filme Exorcista, que a mulher era descabelada? Era essa cena. Era essa cena. Era uma mulher em pé, na porta, com aquele cabelo assim. E eu estava exatamente na reta, na cadeira, e ficava na reta da porta. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, gente, o que é isso? E a mulher veio andando esquisitamente no meio do corredor da igreja e eu rapidamente me veio um discernimento assim. Cara, essa mulher tá possessa. E eu peguei o microfone da mão da missionária, que eu achando que não estava tendo, e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando eu falei isso, a mulher começou a dar cambalhotas na direção do púlpito. Ela caiu assim no púlpito, na frente do púlpito. Pum. Caramba! Essa mulher estava possessa de um espírito imundo, nós oramos, ela levantou liberta daquela oração e ela falou assim, meu nome é fulano de tal, eu sou cartomante, eu tenho um centro de cartomancia na minha casa e eu estava em casa rezando, fazendo minhas rezas lá e tal, e uma voz me falou assim, você vai converter para a religião dos crentes hoje. Olha que coisa louca. E eu saí de casa e alguma coisa me trouxe aqui. E ela falou assim, eu preciso que vocês vão lá em casa, porque lá em casa tem um monte de coisa que eu quero desfazer. E eu fui com a missionária na casa dela. Rapaz, eram 2 sacos de coisas assim, que você pode imaginar, de mandinga, de ídolos e tal. E foi uma loucura. E essa mulher é uma bênção hoje na mão de Deus e tudo. Mas eu tive uma experiência assim de filme, cara. Nossa, de filme. Sobrenatural. Só faltou ela virar assim. O João até... essa faltava... Normalmente a gente usa a palavra sobrenatural. O João não usou, eu acho que pode ser muito chocante. Mas realmente não era extraordinário, não foi ordinário. Não foi. Caramba! E eu tive essa experiência, mas eu tive outras assim nessa época, porque foi uma época de muita renovação espiritual, vi curas, vi gente, menino surdo, ouvir, orar por ele assim, ouvir. Experiências de cura absurdas. Assim, uma vez eu estava no culto e eu senti que tinha uma pessoa que falou assim, foi uma palavra de profecia, eu falei assim, olha, de conhecimento, né? Eu falei assim, tem uma pessoa que está aqui hoje, um culto de 200 pessoas, eu falei, tem uma pessoa que veio aqui hoje, foi num médico hoje, e o médico falou que para você não tem mais jeito, e não sei o que lá, e a bolsa foi lá na frente, e chegou lá mancando, e aí ela falou assim, não, eu tenho uma perna menor do que a outra. E eu orei por ela, e tenho amigos que estavam do meu lado e viram isso, mano, a gente orando, e a perna dela dando espasmo. E o pé dela cresceu, a perna dela cresceu, ficou do tamanho da outra perna, no final do culto. E eu lembro a gente orando e a perna dela fazendo espasmos, assim, cara, coisa de filme. Caramba. E eu tenho essas memórias todas, assim. E é por isso que eu falo pro pessoal, assim, tipo, gente, eu não consigo ser sensacionista. Eu não tenho esse direito de ser sensacionista. Eu vi umas coisas impressionantes, principalmente na minha juventude, assim. Eventualmente, quando eu vou muito à África, né, vou a Moçambique todo ano, e a gente tem uma parceria com alguns projetos missionários lá desde 2013. E lá a gente também vê coisas bem impressionantes, assim, bem impressionantes. Assim. Histórias também muito impressionantes. Né? Mas a gente vê coisas também.
Então, enfim, assim, eu sei que isso é possível, né? No mundo. A gente vê isso em Atos. Paulo, quando chega em contextos de muito ocultismo, ele não faz. Observa, Paulo, quando vai falar com os filósofos, ele usa outra abordagem. É verdade. Cita os poetas, né? Tal. Quando Paulo está no meio da galera que entende panteísmo, ocultismo, bruxaria, Paulo vai para um caminho do sobrenatural mesmo. Vai mesmo. É milagre, é expulsar demônio, curar doentes. É verdade. Eu até costumo dizer isso, assim, não sei se você já percebeu isso na Bíblia, um padrão assim, em Atos. Você não encontra em Atos encontro de crente para orar para crente ser curado. Já pensou nisso? Verdade. Nunca Não tinha tem. pensado. Não tem. Tem um caso de uma mulher que era crente, estava na reunião de Paulo ora por ela, mas é um caso que ela era uma crente, você vê que era meio nova convertida. Mas a maioria dos casos bíblicos de cura eram pessoas incrédulas. Por quê? Porque a cura é uma evidência visual do poder de Cristo sobre a morte. É uma evidência da ressurreição. A cura, alguém tem poder sobre a... O que é a doença? A doença é a morte. É a morte. Então alguém tem um poder de dizer para a morte, agora não, recua. O que é isso? É a ressurreição. É a pregação do evangelho. Sim, a cura é uma forma de pregar o evangelho. Então assim, é meio contraditório, às vezes o crente ficar naquela coisa de fazer corrente para ser curado. Não é que Deus não possa fazer, ele pode. Eu fui curado de bronquite crônica com 9 anos de idade, outra história. Sim. Mas assim, foi sobrenatural mesmo. Mas assim, mas em geral, a gente esquece que a cura e os milagres, eles estão ali como uma forma de comunicação do evangelho, por outras vias. É uma comunicação do evangelho. A gente não pode subestimar o efeito disso, sabe? Com certeza. Para abrir corações e mentes para o evangelho. Com né? certeza. Quantos testemunhos já viu, né? Opa! Isso? Pô, Igor, fica então engraçado pro próximo papo. Quero agradecer você que chegou até o fim, Tiagão. Valeu demais. Produça, Fiuza, Salemão. Igor, pra gente encerrar, quer deixar uma última palavra? Essa câmera tá apontada pra você, esse aqui, ó. Tá. A gente já encerra esse papo e vai lá pra agora apreciar essa palavra. Eu quero agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos aqui em Londrina. Que experiência maravilhosa que está sendo estar aqui com os irmãos. Conversas muito boas e que Deus te abençoe. Continue aí buscando Jesus, mente e coração, mãos, trabalhando pro Senhor, né? Que é isso que o Evangelho faz na gente. Fechou. Glória a Deus. Produz, pensou em hashtag ou não? Hashtag meu Jesus. Hashtag meu Jesus. Se você assistiu até agora, deixa aí hashtag meu Jesus. Hashtag meu Jesus. O ar-condicionado perde a brisa. Hashtag quem liga o ar-condicionado perde a brisa. Nossa, e tem duas grande. também que eu gostei, que você falou, que a gente pode citar, hashtag mente iluminado e coração aquecido e hashtag seja fiel, né? Que é o tema que ele falou. Então tem 4 opções aí pra você deixar. Fechou? Dá aquela moral pros nossos patrocinadores, dá o like, compartilha esse episódio com mais alguém. E é isso, tamo junto sempre. Valeu, tamo junto. Que ele cresça E a gente diminua. principalmente a barriga. Tamo né? junto. Valeu, galera. É isso.